Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elaine Oliveira e começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços para você. Você está na Rádio Universitária 95.9 FM. Acompanhe a nossa programação no Instagram, @30 Minutos de Notícias. Anota também o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques do dia. O governo federal organiza caravanas para avaliar população carcerária. O crescimento de casos de leishmaniose está preocupando especialistas. A população de rua dobrou na região norte. Pacaraima se destaca. Pesquisa aponta que 8 em cada 10 brasileiros consideram um país racista. Hoje, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95.9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Hoje, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Criado em 1995, a data destaca a importância de garantir a autodeterminação e os direitos humanos às diversas etnias indígenas do planeta. Vamos conferir mais informações. Hoje, 9 de agosto, o mundo comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Segundo o censo 2022 do IBGE, 9 em cada 10 cidades brasileiras têm população indígena. O município de Iramutã, no norte de Roraima, é o mais indígena do Brasil. Mais de 95% da população daquele município se declarou indígena. Então, lá vai a pergunta: pelo menos aqui no Brasil, o indígena é respeitado? Um relatório do Conselho Indigenista Missionário denuncia que no Brasil, pelo menos 795 indígenas foram assassinados nos últimos 3 anos. Roraima é o estado que lidera a matança de pessoas indígenas entre todos os estados brasileiros. Em 3 anos, foram 208 assassinatos em solo roraimense. Em 2022, 41 indígenas foram assassinados em Roraima. Edil Macuxi, coordenador do Conselho Indígena de Roraima, comentou a data de hoje em celebração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Mas também discutir a respeito dos direitos dos povos indígenas, principalmente desses ataques, dessas violências e tirada de direitos dos povos indígenas, que trata dessa questão da PL 2309, que está lá no Senado, e principalmente dar clareza para a nossa população, de entender o que é essa tese do marco temporal, que diz que a gente só tem direito a partir de 5 de outubro de 1988. Então a gente quer deixar claro para a nossa população indígena e para a população não indígena também, de que esse tema é um tema bem importante para a gente entender, para que a gente possa lutar e derrubar isso no Supremo Tribunal Federal, conforme já se procede aí o julgamento. Edileuson Almeida para o 30 Minutos. Pesquisa aponta que 8 em cada 10 brasileiros consideram um país racista. Entre os que veem o Brasil dessa forma estão a maioria das mulheres pretas e pardas, homens pretos, moradores de municípios periféricos e pessoas com renda familiar de até um salário mínimo. Vamos conferir os detalhes com informações da EBC. 8 em cada 10 brasileiros consideram o país racista. Segundo uma pesquisa realizada em todas as regiões, entre os que veem o Brasil dessa forma estão a maioria das mulheres pretas e pardas, homens pretos, moradores de municípios periféricos e pessoas com renda familiar de até um salário mínimo. Na outra ponta, 11% discordam totalmente. Nesse grupo, 18% são pessoas com 60 anos ou mais, 15% são homens brancos e 15% são pessoas com alinhamento político à direita. 24% disseram que já sofreram racismo e mais da metade afirmou que já presenciou alguma situação.
O estudante universitário João Gabriel de Andrade sofreu um ataque racista de um colega da escola quando era criança. Ela jogou meus lápis no chão, me humilhou e falou que eu era preto, sujo, fedido e que eu nunca ia arranjar alguém quando eu crescesse por causa da minha cor de pele. Como foi a primeira vez de uma situação, do racismo bem agressivo, eu simplesmente fiquei paralisado. Eu não soube reagir, não soube falar, não soube dizer nada. Eu só sentava e chorava. E eu lembro muito bem que eu fiquei muito tempo sem querer ir para a escola. Apesar desses números, 85% dos entrevistados não consideram que tenham atitudes racistas. O coordenador do projeto Peregum, Instituto de Referência Negra, responsável pela pesquisa, Márcio Black, diz que as pessoas entendem o racismo como o maior gerador de desigualdade, mas não conseguem enxergá-lo no dia a dia. Evidencia, de que a democracia racial não é mais hegemônica no país enquanto percepção, ao mesmo tempo em que as pessoas não conseguem localizar a materialidade do racismo, nas suas práticas cotidianas, nos espaços que frequentam e entre as pessoas com as quais elas convivem. Então esse é que é o grande paradoxo da pesquisa, é justamente esse. A maioria acredita que existe diferença na forma como pessoas negras e brancas são tratadas pela polícia e que os negros são mais criminalizados e punidos. De Lira Liz para o 30 Minutos. A população de rua superou as 281 mil pessoas no Brasil em 2022. Isso representa um aumento de 38% desde 2019. Na região norte, o número dobrou. O município de Pacaraima, na região norte de Roraima, afetou significativamente esse crescimento. Vamos conferir as informações. Os números constam no estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo do IPEA alerta que o aumento de pessoas nas ruas é muito maior em proporção do que o da população em geral. No período de 10 anos, de 2012 a 2022, o crescimento desse segmento vulnerável foi de 211%. Segundo dados do IBGE, o aumento populacional brasileiro foi de 11% entre 2011 e 2021. A pesquisa destaca a região norte, onde está a menor parcela de população de rua do país. No entanto, mais que dobrou de 2019 para 2022, saindo de 8 mil para mais de 18 mil pessoas vivendo nas ruas. Chama a atenção o aumento, desde a pandemia, nos números da região norte. Os municípios de Belém, no Pará, Porto Velho e Jataí, Paraná, em Rondônia, Manacapuru, no Amazonas e Pacaraima, em Roraima, afetaram significativamente esse crescimento. Mesmo antes da pandemia, o número de pessoas em situação de rua no norte já apresentava taxas de crescimento maiores que as do resto do país. Ao menos uma parte da explicação para isso é a região de fronteira. Pacaraima é um município de pequeno porte, mas que informou ter 3.531 pessoas em situação de rua no ano de 2021. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 120 dias para o governo federal apresentar um plano de ação e monitoramento para que seja realmente implementada a política nacional para a população de rua. As medidas devem respeitar as particularidades dos diferentes grupos familiares e evitar que sejam separados. Esse plano deve conter um diagnóstico atual das pessoas que vivem nas ruas do país, com identificação de perfil, procedência e suas principais necessidades. A decisão determina ainda que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar imediatamente as diretrizes do decreto presidencial para quem vive nas ruas do país e que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, publicado em 2009. O ministro determinou ainda que os estados e municípios não podem realizar atos hostis contra a população de rua, recolhimento forçado de pertences pessoais e remoção compulsória de pessoas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é liminar, de caráter provisório e vai ser submetida ao plenário. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, declarou em evento público no Rio de Janeiro que está sendo desenhada uma grande política nacional que vai mobilizar os ministérios. Devem participar os ministérios do Trabalho, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Regional. Entre as ações citadas pelo ministro está o programa Moradia Primeiro, para pessoas em situação crônica na rua, além de programas de saúde e de emprego. De Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. O
crescimento de casos de leishmaniose está preocupando especialistas. Inicialmente predominando em ambientes silvestres e rurais, a recente doença tem se expandido em centros urbanos. Vamos conferir. O crescimento dos casos de leishmaniose no Brasil, tanto em cães como em humanos, vem prejudicando especialistas. O aumento das ocorrências está associado a mudanças no padrão de transmissão, inicialmente predominante em ambientes silvestres e rurais e mais recentemente se expandido em centros urbanos. A Fiocruz fez um alerta para o aumento do número de cães com leishmaniose. Segundo o veterinário Paulo Lisboa, pesquisador em saúde pública, a solução para esse problema não é matá-los. Solta sonora, Paulo Lisboa, pesquisador. Segue off 54. Os parasitas causadores são protozoários. Eles podem ser transmitidos pela picada do mosquito palha. O inseto pode ser o intermediário por levar o parasita da pessoa para pessoa, de animal para humana ou de pessoa para animal. Principal fonte de infecção para o mosquito palha, o cão pode desenvolver formas graves da doença, com sintomas que incluem emagrecimento, queda de pelos, crescimento e deformação das unhas, paralisia de membros posteriores, desnutrição, entre outros. A taxa de letalidade é alta. Em ambientes silvestres, a raposa e o gambá também são reservatórios do parasita. Quanto mais animais são infectados, maior é a probabilidade de que a doença chegue aos seres humanos. Existem diversas formas de leishmaniose. As duas mais comuns são a leishmaniose cutânea, que acomete a pele, e a leishmaniose visceral, que danifica fígado, baço e medula. Dos casos registrados na América Latina, cerca de 90% ocorrem no Brasil. Quando não tratada, a doença é fatal em 95% dos casos. A reportagem fez contato com a Secretaria de Saúde de Roraima para saber sobre o registro de casos no estado. A Secretaria de Saúde informou que 441 casos de leishmaniose tegumentas americanas foram notificados no ano de 2022, enquanto 244 casos foram notificados no primeiro semestre de 2023. Os dados são do Núcleo de Controle de Zoonoses. Márcio Gustavo Borges, técnico do núcleo, comentou sobre os dados da doença em Roraima. As leishmanioses são tratadas na rede pública de saúde de forma gratuita, onde são disponibilizadas algumas opções de tratamento, sendo os mais usuais os antimoniatos pentavalentes, administrados de forma venosa ou intralesional, e a miltefosina oral, e para a forma cutânea do agravo. A anfotericina B lipossomal é utilizada para os tratamentos viscerais. Ressaltamos que no primeiro semestre de 2023 foi feita uma capacitação para profissionais de todos os municípios, com atualização de notas técnicas voltadas ao tratamento das doenças. Jacildo Bezerra para o 30 Minutos de Notícias. O governo federal organiza caravanas para avaliar a população carcerária. O sistema prisional de Roraima está sob intervenção federal desde 2018. A caravana vai priorizar unidades prisionais com medidas provisórias impostas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Começam agora em agosto as caravanas às unidades prisionais. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, destacou que as visitações serão em unidades que têm medida provisória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se trata de visitar toda e qualquer unidade prisional. Se trata de visitar as unidades em que a Corte Interamericana, a partir de uma provocação que lhe foi feita, disse o seguinte: olha, esses lugares aqui são lugares que estão muito complicados e que precisam urgentemente de uma intervenção do Estado brasileiro. E esse foi o pedido que foi feito pelo presidente Lula. Como é que nós podemos ajudar o Brasil a se colocar nos termos da legalidade quando se trata de pensar as pessoas em privação de liberdade? E nós pretendemos começar isso em meados de agosto. Em Roraima, em 2022, 4.564 pessoas estavam no sistema prisional, sendo 4.159 homens e 363 mulheres. O sistema prisional do Estado está sob intervenção federal desde 2018. Desde então, agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária cuidam da gestão de todas as unidades prisionais de Roraima. A Força Tarefa foi enviada ao Estado no final de 2018.
2018. À época, a Penitenciária Agrícola do Monte Cristo era a unidade prisional que apresentava situação mais crítica. O local era dominado por uma facção e foi classificado pela OAB como uma bomba relógio prestes a explodir. De Kelvin Carvalho, para o 30 Minutos. Você está na Universitária FM 95.9. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E vamos de entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde. Já estamos aqui na entrevista do dia no Estúdio 2 da 95,9. Aqui nossa convidada de hoje, Andréia Nicoletti, chefe da Divisão de Educação do Departamento Estadual de Trânsito. E vamos falar hoje de um projeto pioneiro no Brasil. Doutora Andréia, muito obrigado por sua presença. Seja bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Estou muito feliz em poder estar aqui hoje falando sobre um assunto tão importante que é a educação no trânsito. Que bom. E falando desde cedo, né, do que é o mais importante, né? A gente diz assim, não é que uma pessoa de 80 anos não possa mudar, mas é mais fácil você mudar quem já está começando antes de começar a errar. Exatamente. E o melhor lugar para isso é na escola. E hoje o Detran está dentro das escolas, né, ministrando aulas, fazendo parte da grade curricular. Como é que tem sido essa recepção, principalmente da garotada? Daqui a pouco a gente fala um pouco dos adolescentes também. Isso. Nós estamos com um projeto que é um projeto pioneiro, então, no país, que é o Jovem Condutor. Esse projeto, ele iniciou... Nós já tivemos outros projetos, né? Mas esse é pioneiro com o ensino médio. A gente iniciou em maio desse ano e é um projeto que já abarca aí mais de 700 alunos em todo o estado, né? A gente atende aqui em Boa Vista, na capital, algumas escolas e também escolas do interior. Por exemplo, a gente vai para... Tem instrutores e turmas em Rorainópolis, tem lá em Caracaraí também, Mucajaí, Alto Alegre, e também temos uma comunidade indígena lá no Contão, lá em Pacaraima, né? A gente também atende os alunos da comunidade indígena. Então, a gente só não atende mais porque a gente ainda é um projeto piloto. Por mais que é mais de 700 alunos, mas a gente ainda tem que aumentar isso com mais instrutores, e os nossos instrutores, no momento, são do Detran, são agentes de trânsito que passaram por capacitação conosco e com o material que a gente tem para estar em sala de aula. E, então, a gente precisa aumentar isso, mas a gente já está planejando e já está colocando em prática, aliás, um novo curso de instrutores de trânsito para mais professores, mais profissionais poderem assistir e atender essa demanda tão importante, que é o nosso jovem na sala de aula. E quando a senhora fala de jovem condutor, o que está envolvido nessa formação para essa garotada? Isso. Então, esse projeto são 90 horas. Ele atende à resolução 265 do CONTRAN. Então, em cima dessa resolução, nós implementamos esse projeto. É um projeto que visa o ensino médio com 90 horas no total. Como nós planejamos nesse primeiro momento, então? No segundo ano, 45 horas, o aluno vai fazer 45 horas, e no terceiro ano, as outras 45 horas. E aí, quando ele completa 18 anos, ele vai tendo uma vantagem, além de receber educação no trânsito, de entender a importância dele como parte do trânsito, dessa sensibilização que a gente sempre fala de como é importante, né? Mas também tem outra vantagem, que é a questão da facilidade para fazer a prova teórica para a sua CNH. Então, como que vai acontecer? Se ele tiver o aproveitamento em sala de aula, ele vai poder ganhar um certificado e vai poder ir até o Detran após completar 18 anos e fazer a prova teórica, sem passar por CFC e sem ter aquele custo da parte teórica.
Ele vai ter o custo, sim, da parte prática. Agora, da parte teórica, não. E já é uma economia para ele, né? Muito boa, né? Muito grande. E uma formação bem qualificada, diretamente com profissionais do Detran. Outra vantagem. Exatamente, porque assim, a gente foge um pouquinho daquela questão de pouco tempo para aprender e muitas vezes decorar, né? Aquela coisa que decora e você realmente não tem noção do que significa aquilo que você está estudando. Parece uma mera formalidade, quando, na verdade, vai definir a tua vida no trânsito aqui. Exato, aquela obrigação. Não tem que estudar para fazer uma prova, para ter minha CNH. Mas aí a pessoa sai de lá sem noção nenhuma do que estudou. Muitas vezes, não em todos os casos, né? Mas muitas vezes acontece isso. E nesse caso, no ensino médio, a gente já trabalha com dinâmicas, com interatividade com esses alunos. A gente tem um material já todo pronto, com livro para o aluno, com livro do professor e livro para a família. E também vai ter um aplicativo que já aí vai começar, vai iniciar, né? O presidente está vendo essa questão do aplicativo que os adolescentes vão ficar acompanhando, fazendo quiz e fazendo acompanhamento, porque depois que eles terminarem todo esse curso, e se tiver ainda um prazo até fazer os 18 anos, até fazer a prova, eles podem ficar retomando e estudando através desse quiz que vai ter no aplicativo, né? E tecnologia com adolescente. Então, eles trabalham o tempo todo com celular, né? Quando possível, eles trabalham com celular e tecnologia. E tem que aproveitar a ferramenta que ele domina. Se é a linguagem que ele domina, vamos para esses códigos, né? Assim a gente fala mais fácil com eles, né? É desse jeito, né? A gente também... eu já não sou mais aquela adolescente, já passei faz tempo dessa fase. A gente vem de uma fase e teve que evoluir muito, né? Então, a gente busca trazer essa evolução nessa linguagem para se conectar mesmo com esses jovens. Porque você falar simplesmente em legislação no trânsito, lá em sala de aula, é algo muito pesado. É algo que eles não vão entender, compreender da forma como a gente precisa, que é a forma prática, é a forma de você entender que você é parte, que você também é responsável não só pela sua vida, mas pela vida dos outros. Então, a gente leva eles também em blitz educativa, leva eles para o trânsito, para eles entenderem a mudança, e a gente percebe esse novo olhar, a gente percebe transformação neles. Porque antes, por exemplo, teve aluno que foi para o trânsito para fazer essas buscas, né, para observar. E vou só dar um exemplo aqui. Aí a aluna, ela disse que ela ficou apavorada porque ela viu condutor de motocicleta de chinelo. E isso, infelizmente, é uma coisa muito comum, que a gente vê direto. Só que isso está ficando fica normal. E o olhar deles era como se isso fosse normal. E agora, o novo olhar, né, essa transformação. Não pode. É legislação, é o Código de Trânsito Brasileiro. E é o risco dessa pessoa de perder um pé, né, de se lesionar é muito maior, ou perder um dedo. Então, amputações acontecem. Então, muito além de um Código de Trânsito, a gente tem uma vida, tem um emocional que é afetado. Então, são vidas que a gente perde e não tem preço. Uma vida não tem preço, né? Assim como muitos deles têm parentes, familiares ou amigos com sequela do trânsito. Então, são pessoas acamadas, pessoas que sofrem muito, que mudou toda a rotina. Então, isso precisa ser sensibilizado, né? Porque viram automático, né? Muitas pessoas estão aí no piloto automático, a vida da gente é uma correria e às vezes a gente não se dá por conta. E eles conseguem levar dentro de casa com os pais deles, para os pais também. Ou seja, ajudando nessa educação da família também. Começando com a Andréia Nicoletti, chefe da Divisão de Educação no Trânsito do Detran Roraima. E as escolas que ainda não participam do programa, elas podem participar, se integrar? Como é que funciona essa relação com o Detran? Então, muito importante isso que você está perguntando, porque eu não falei antes, mas é uma parceria, esse projeto iniciou do Detran em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Então, se não tivesse essa parceria, a gente não estaria nas escolas, porque
adentrar um ambiente escolar, você precisa ter um planejamento, né? Você precisa estar... Gente qualificado. Então, eles passaram por qualificação para estar em sala de aula com esses alunos, que é um ambiente diferente, né, de muita responsabilidade, é um ambiente que você tem que trazer o conhecimento, compartilhar conhecimento, mas com segurança, responsabilidade, muita postura ética. Então, tudo isso envolve você poder estar na escola. E nós trabalhamos com seres humanos, né? A gente também não consegue responder pelos outros, a gente responde pela gente, mas a gente capacita e leva a nossa linguagem, nosso objetivo para esse grupo. E é um grupo, assim, de instrutores muito bom, assim, eu tenho que parabenizar, porque o projeto são os alunos, as famílias e os instrutores que estão lá em sala de aula com eles também. Então, é um projeto muito importante. Então, essa parceria aconteceu com a Secretaria de Educação, né? E a gente está na sala de aula, então, por conta dessa parceria, desse convênio que teve que acontecer para a gente estar lá. A gente não consegue dar conta de todas as escolas. O secretário de Educação até falou para a gente, olha, eu queria que vocês estivessem em todas as escolas do estado, mas é impossível, São 333 escolas. Nós não conseguimos, né? Tinha que parar o Detran, né, doutora? Não conseguimos nesse momento, assim. Nós estamos nos preparando para aumentar, para dar continuidade ainda maior número aí, mas é preciso um preparo para isso, né? Eu sei que a demanda está surgindo, tem muita gente indo no Detran, até alunos, pais, querendo saber para colocar os filhos, mas, por enquanto, a gente não vai aumentar. Para a próxima fase, a gente vai fazer o possível para aumentar o número de alunos, né? Qual é a repercussão, doutora, com a garotada? Como é que eles recebem essas aulas, participação? Eles estão gostando muito, porque assim, eles estão começando a compreender, ter compreensão do que antes eles não tinham, com um novo olhar, e vendo a importância disso na prática, lá no trânsito mesmo, e muitos deles já estão incorporando a questão do agente de trânsito. Muitos já estão querendo ir para essa área da segurança do trânsito. Então, eles querem ser também dessa área da segurança, porque eles estão percebendo a importância que tem para a vida deles. Que legal. Conversamos hoje na entrevista do dia, infelizmente chegou ao final, com a doutora Andréa Nicoletti, chefe da Divisão de Educação no Trânsito do Detran Roraima. Doutora, antes de nos despedirmos, uma mensagem, é sempre importante a gente reforçar a importância da educação no trânsito. Qual é a diferença que ela faz? A educação no trânsito, ela faz toda a diferença. Ela faz diferença na vida da gente. E o trânsito, a base dele é o respeito. A gente pode saber de legislação, saber todo o código de trânsito. Se você não tiver o respeito por você, pela sua vida e pela vida do outro, não vale nada isso. Então, se respeite, se ame e cuide de você e de quem você ama. Boa tarde, muito obrigada e adorei estar aqui com vocês. Entrevista do dia. Você está na Universitária FM 95.9 e por hoje é isso. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. Perdeu o programa de hoje? A edição de hoje está no Instagram, @30 Minutos de Notícias. Continue na 95.9 FM. Vamos embarcar agora no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima e sem intervalo. Até amanhã. Eu sou Elaine Oliveira. Boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor, Silvestre Lopes da Nóbrega. E reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.